Gente, será que vem retaliação dos Estados Unidos por aí contra essa nova ação medida do Alexandre de Moraes? Olha, quando a gente acha que não pode piorar, quando a gente acha que chegou ao fundo do poço, a gente descobre que tem um alçapão e piora. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Advogados de Bolsonaro acionam a OAB contra Moraes. Defesa de Braga Neto e do coronel Marcelo Costa Câmara também assinaram pedido pela intervenção urgente da OAB. As defesas alegam que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, está cometendo ilegalidades e violando prerrogativas da advocacia no inquérito do suposto golpe de Estado. Os advogados pedem que a OAB tome as providências que entender cabíveis e necessárias para garantir que as prerrogativas profissionais dos advogados postulantes sejam restabelecidas e garantidas. Os advogados postulantes se encontram de mãos atadas frente a diversas negativas de pleitos que são necessárias ao exercício de sua profissão, diz a representação. As defesas pedem uma intervenção urgente da OAB. Abre aspas. A impossibilidade de contar amplamente com tais garantias implica no cerceamento da ampla defesa, impede o contraditório efetivo e viola o devido processo legal, tornando a atuação advocatícia meramente figurativa. Assinam o pedido os advogados de Bolsonaro, Celso Sanches Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e outros 7 advogados. Os advogados do general Walter Braga Neto e de Marcelo Câmara também assinaram o pedido. Infelizmente, não acredito que a OAB fará alguma coisa efetiva. E chacota no apartamento de Moraes vaza e Eduardo Bolsonaro manda forte recado ao ministro. É isso mesmo. Durante um jantar oferecido pelo ministro Alexandre de Moraes, na última terça-feira, o deputado federal Eduardo Bolsonaro tornou-se alvo de comentários irônicos entre os convidados. Entre os presentes estavam o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente da Câmara Hugo Mota, o presidente do Senado Davi Alcolumbre, além do procurador-geral da República Paulo Gonet. O encontro também reuniu 7 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, incluindo Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin, Nunes Marques, Luiz Fux e Flávio Dino. De acordo com relatos de ao menos 3 fontes que participaram do evento, em uma conversa informal, Eduardo Bolsonaro foi chamado por alguns convidados de frouxo e bananinha, apelido frequentemente usado por seus opositores. A recepção promovida por Moraes ocorreu poucas horas após Eduardo Bolsonaro anunciar uma licença não remunerada da Câmara dos Deputados para morar temporariamente nos Estados Unidos. Em recente entrevista à revista Oeste, Eduardo Bolsonaro, que já havia previsto as reações de Moraes, fez questão de mandar um duro recado ao ministro. Abre aspas. Ele deve estar se deleitando com essa situação agora, mas o lado racional dele certamente já acionou o alerta. Fique tranquilo, Alexandre de Moraes. Vamos ver quem ri por último nessa história toda. Fecha aspas. Afirmou Eduardo. Vamos ouvir agora o André Marcília, né, nosso jurista, nosso advogado aqui, especialista em liberdade de expressão. Marcília, seja muito bem-vindo. Quero saber a sua opinião aí sobre esse jantar que reuniu representantes dos 3 poderes aí nesse momento, né, tão delicado para o STF, que tem que, enfim, decidir sobre algo que mexe com a vida de muitos brasileiros, né, Marcília? Pois é, tudo bem, Rossana? Boa tarde a você, Serrão, Karina, toda a audiência da Gazeta do Povo e do Sem Rodeios. Eu acho que a gente precisa analisar esse fato a partir de alguns ângulos, né? Tem um ângulo que é ridículo, né? Óbvio, essa fala dele é uma fala completamente sem noção, né? Parece que ele está vivendo na Hugo Motolândia, né? Então, lá o mundo é diferente do que aqui no Brasil, mas tem um aspecto político que a gente também precisa abordar. O que isso significa? O que essa fala significa? É só tolice? É só ignorância política da braba? Não, acho que não. E é isso que eu queria pensar junto aqui com vocês e com os nossos espectadores. Veja, em primeiro lugar, é muito grave que se tenha normalizado no país
reuniões entre ministros do STF e qualquer outra pessoa. Então, ministros, parlamentares, chefes de outros poderes, e etc. E, sobretudo, que essas reuniões sejam sempre na casa dos ministros do STF, na residência deles. Discussões sobre temas institucionais acontecem na casa do povo, na casa legislativa, ou nos gabinetes, ou nos lugares que existem ali justamente para que esse tipo de reunião ocorra. A gente cansou já de ver, por exemplo, reuniões entre os demais poderes, entre os 3 poderes, acontecendo ali no salão de não sei o quê. Tem diversos salões. Pô, os caras vivem palácio para cá, palácio para lá, 25 residências oficiais, isso, aquilo, e precisa se reunir na casa. Por que precisa se reunir na casa, longe dos holofotes, sem que a gente saiba quem está lá, o que eles estão conversando, de que maneira eles estão abordando os temas? Isso se normalizou. Vale lembrar que, um pouco antes da denúncia ser apresentada pela PGR, aliás, na véspera da apresentação da denúncia dos 34 denunciados pelo inquérito do golpe, ia haver um outro jantar na casa do ministro, mais uma vez na casa do ministro Barroso. Outro na casa, outra vez do ministro do STF, outra vez reunindo todo mundo, inclusive a própria PGR estaria ali, e aí eles se ligaram que talvez fosse um pouco demais, porque tem uma hora que a gente não sabe qual mas tem uma hora que a coisa é tão assim grotesca que eles percebem que não é o momento certo de fazer. Então, em primeiro lugar, a gente tem de rever isso. Nós normalizamos algo que não deveria ter sido normalizado, que é os poderes se reunirem fora das nossas vistas e dentro de residências de ministros e não dentro de ambientes públicos sob os olhares dos holofotes da mídia e da fiscalização de todos nós. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a fala dele é ridícula. Aliás, eu fico pensando aqui que o Mota disse tudo ao contrário. Se você tirar o não das frases dele, não existe exílio, não existe censura. Se você tirar o não, fica perfeito, porque é exatamente o contrário. Existe censura, existe exílio óbvio onde esse cara está no mundo. Só faltou para o ridículo ser tamanho que ele colocasse no final, dizendo assim, e nesse país a última coisa que não existe também é corrupção. Nesse país não existe corrupção, nem nunca existiu, nunca, jamais. Só faltava isso, seria a cereja do bolo, desse bolo azedo que foi essa fala do Hugo Mota. Agora, fora o ridículo da fala dele, tem um ponto que a gente precisa analisar, que é o político. Qual é o ponto político da fala do Mota? O Mota foi lá, e veja o timing da fala dele. A fala dele foi exatamente após o jantar com os ministros do STF. Se eles quisessem demonstrar algum tipo de afastamento dessa fala em relação ao jantar, claro, essa fala teria sido feita depois. Mudaria o quê se essa fala fosse feita 2, 3 dias depois? Se essa fala fosse feita antes? Se essa fala não se conectasse com o jantar, não mudaria nada. A fala teria o mesmo efeito, mas politicamente, um dos recados não seria dado. E sabe qual é o recado que é dado quando essa fala acontece exatamente após o jantar do Mota com os ministros? O recado é de subserviência. O recado é de servilidade. O recado que o Mota passa é que a Casa Legislativa, a Casa do Povo, a Câmara, o Congresso, o Parlamento está submetido ao STF. Está de joelhos ao STF. É mais ou menos como se ele dissesse tudo aquilo que eu disse antes, que poderia haver anistia, que não teria havido golpe, tudo isso esqueçam. Observem apenas a minha fala agora, após o jantar que eu tive com os ministros, e percebam que eu estou aqui rendido. E ao estar rendido, eu estou rendendo o Congresso, rendendo o Parlamento, rendendo o Legislativo e rendendo com isso o povo. Ou seja, todo o poder emana do STF. É esse o recado que o Mota quis dar. O recado não foi nem de, acredito eu, nem de união. Estamos todos juntos. O recado foi de eu estou aqui a mando do STF. Eu estou aqui sem sequer desconectar-me desse jantar. Sequer eu deixei passar um tempinho
para não parecer que eu estava fazendo algum tipo de costura dentro desse jantar, estou aqui depois falando isso da minha própria cabeça. Sequer ele quis criar essa desconexão, sequer ele se preocupou com isso. Então a demonstração me parece clara, é de contar a todos que esse jantar o rendeu, sabe-se lá por quê ou como, e que a fala dele é uma fala de subserviência, de servilidade do Legislativo em relação ao STF. Porque o que ele falou é o que o STF acredita, que a democracia nunca está plena, que a democracia precisa ser militante, e que quem são esses que vão, os cavaleiros dourados, né, os alecrins dourados da defesa da democracia, são os ministros. E essa foi a fala dele. A fala dele foi, portanto, o que pensam os civilizadores do STF. Essa demonstração de subserviência significa, portanto, que nós teremos daqui para frente um Congresso mais omisso ainda, do ponto de vista institucional, não as pessoas, não os parlamentares, mas do ponto de vista institucional, um parlamento ainda mais submisso e que a direita amarrou provavelmente o seu burro no lugar errado. Alexandre de Moraes dobra ainda mais a aposta e cobra da MetaX dados de Alan dos Santos e estabelece multa de 100 mil por dia. É isso mesmo. Só pode ser loucura. O ministro Alexandre de Moraes ele provocou Donald Trump e o Elon Musk mais uma vez a ordenar de novo que a Meta e o X enviem dados de contas do Alan dos Santos. Gente, será que vem retaliação dos Estados Unidos por aí contra essa nova ação medida do Alexandre de Moraes? Olha, quando a gente acha que não pode piorar, quando a gente acha que chegou ao fundo do poço, a gente descobre que tem um alçapão e piora. O ministro Alexandre de Moraes ele resolveu comprar mais uma briga com o Trump e com o Musk, mesmo depois do governo americano ter enviado uma mensagem clara e dura ao STF de que não toleraria interferências contra empresas e pessoas americanas. E aí, o que o Alexandre de Moraes faz? Lê comigo aqui essa matéria da Gazeta do Povo. Olha aí, o que ele faz? Moraes manda Meta e X enviarem para a Polícia Federal dados sobre contas do Alan dos Santos. O ministro do STF, o Moraes, ele determinou nesta quarta-feira ontem que a Meta e o X enviem para a PF os dados das contas usadas pelo jornalista Alan dos Santos, sob pena de uma multa diária de 100 mil reais. As plataformas têm que fornecer para a PF o conteúdo das postagens feitas por ele entre 1º de junho de 2024 a 1º de fevereiro de 2025. Moraes deu prazo de 10 dias para as empresas cumprirem as ordens. Bora parar um pouco aqui para refletir sobre o que isso significa. O Alan dos Santos ele é brasileiro, porém tudo indica, segundo consta na imprensa, que ele fez um pedido de asilo aos americanos, e isso coloca ele imediatamente sob a proteção do governo dos Estados Unidos, porque só de fazer o pedido de refúgio, o governo americano já impede a extradição e impede a deportação, e mais, impõe sigilo ao processo, então ninguém sabe com certeza. Mas o Moraes já pediu a extradição do Alan dos Santos e olha o que aconteceu aí na tela. Os americanos negaram expressamente, dizendo que o Alan dos Santos está sendo perseguido por delitos de opinião, ou seja, ele está sendo perseguido porque ele exerceu a liberdade de expressão, algo legítimo, e está sendo perseguido por algo que não é crime lá, que é parte do exercício da liberdade de expressão, que é um direito e uma liberdade que não existe só nos Estados Unidos, existe aqui e por aqui é claro que devia estar também protegida. Para vocês terem uma ideia, numa reunião entre as autoridades brasileiras e as americanas, as brasileiras questionaram as americanas sobre as supostas ilegalidades, abusos, excessos praticados pelo Alan dos Santos. E o que as autoridades americanas responderam? Adivinha? Expressamente disseram, são só palavras. São só palavras, não tem crime aí. Evidentemente, o fato das autoridades americanas disserem não tem nada para investigar aqui, não tem crime do Alan dos Santos, o que ele fez são só palavras, está protegido pela liberdade de expressão, isso tudo deixou Moraes e o governo brasileiro loucos de raiva. Portanto, o que a gente tem é um brasileiro que está sob a proteção do governo americano, morando nos Estados Unidos, trabalhando nos Estados Unidos, postando nas redes sociais dos Estados Unidos, inclusive o Twitter brasileiro, as redes sociais aqui não replicam, não permitem o acesso do que ele posta lá, ou seja, tudo acontece em território americano. E agora já tem um precedente muito importante estabelecendo nos Estados Unidos, que foi estabelecido lá agora recentemente, para uma situação idêntica.
porque o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, processou o Moraes por causa de uma ordem ilegal semelhante que ele fez para a Rumble, também envolvendo o Alan dos Santos. E quem ganhou foram o Trump e a Rumble, com a Justiça Americana da Flórida dizendo que as decisões do Moraes não valem nada lá nos Estados Unidos. E mais, ficou estabelecido que as ordens do Moraes contra as empresas americanas sobre fatos acontecidos nos Estados Unidos são uma violação da soberania daquele país, ou seja, algo muito grave. E aí agora, o que o Moraes faz? Ele dobra a aposta. Gente, ele dobra a aposta. E aí, ele tá louco? Megalomaníaco? Poder subiu demais a cabeça? Antes de eu prosseguir, vai me contando aí a sua opinião nos comentários e curte com força o vídeo para que a voz da nossa indignação contra esses absurdos chegue cada vez mais longe. E agora, olha aqui o que o Moraes quer das plataformas. A Polícia Federal também quer os dados cadastrais, dados de endereço de IP e a porta lógica de origem usados para a criação do perfil que usa o nome do influenciador no Instagram. Ou seja, perfil criado lá nos Estados Unidos, acessado por uma pessoa que mora nos Estados Unidos, que não tem nada a ver mais com o Brasil. Ou seja, todos os dados e ainda estão sob a custódia de quem? Do Meta e do X dos Estados Unidos. Ou seja, o Moraes está aqui claramente violando a soberania americana. Porque o que ele está fazendo é tentar burlar o processo normal de cooperação jurídica internacional ou de carta rogatória, que poderia levar meses, anos, que é a forma correta de agir nesses casos. O que você tem que fazer? Você envia um pedido para o Departamento de Justiça americano, o Departamento de Justiça americano analisa esse pedido, se tiver tudo certo, aí ele vai mandar esses dados para o Brasil. Ou, quando necessário, ele vai perante o juiz, perante o grand jury, ou ainda o próprio Ministério Público age como advisor do grand jury, e aí eles providenciam os dados, pedem autorização para obter esses dados, para enviar para o Brasil aquilo que foi pedido. No caso aqui, os dados cadastrais do Alan dos Santos. Mas não, o Moraes não está fazendo nada disso. Ele está oficiando as empresas brasileiras para obrigar que as suas correspondentes dos Estados Unidos peguem os dados lá da empresa americana, ou seja, além de violar a soberania americana, o Moraes está burlando o devido processo legal. Como, aliás, gente, ele já faz tempo. E eu vou mostrar para você já o que o Moraes está fazendo, por que o Moraes está fazendo aqui, o que ele está fazendo, que é uma gigantesca provocação ao Trump e ao Elon Musk. Eu quero mostrar isso para você como que é uma provocação maior ainda do que tudo que eu falei até agora. E como que o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Você lembra desse tweet aqui, ó? Dá uma olhadinha aí na tela. Lembra desse tweet aqui da Embaixada Americana no Brasil? Gente, isso aqui não foi um recado para o Moraes. Isso aqui foi um grito de megafone na orelha do Moraes. Olha aí comigo. O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Olha aí, o país que é o berço da democracia, dando uma lição para o Brasil sobre o que é verdadeiramente democracia e liberdade de expressão. É pouco ou não é? E, gente, os Estados Unidos já avisaram, eles não vão aceitar esse tipo de coisa. Então, isso aqui foi um alerta, claro, para o Moraes, dizendo, fique no seu quadrado. Depois disso, veio aquela pedrada da ação que eu comentei com vocês do Trump e da Rumble contra o Moraes, em que a decisão foi favorável aos Estados Unidos. E agora o que acontece? O Moraes provoca o Trump e o Musk de novo. E a pergunta que fica é, será que o X vai cumprir essa ordem do Moraes nesse prazo de 10 dias? Já que envolve alguém que está nos Estados Unidos? Lembre, o X do Elon Musk. E a Meta, que mudou totalmente de rumo depois do alinhamento do Mark Zuckerberg, daquele vídeo muito claro, alinhando ele ao Trump na luta contra a censura global. Será que a Meta vai cumprir? O ministro está insistindo nos seus abusos e essa provocação pode custar muito caro para ele e para os ministros do STF. Conta aí para mim nos comentários a sua opinião, curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho, porque assim essa história vai chegar mais longe e assim que tiver algum avanço essa história eu vou trazer para você aqui no canal. Aliás, lembre, eu fiz um vídeo nessa semana, vou deixar para você na descrição, sobre a retaliação pacotão que está sendo preparado nos Estados Unidos contra os ministros, contra a PGR, contra a PF, contra todo mundo. Você vai adorar ver essa boa notícia. Um grande abraço.
Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.